Olá pessoal, voltamos para a semana 2, segundo tópico dos nossos conteúdos de matemática 3, referentes aos prismas. Então neste tópico nós vamos trabalhar com um início de poliedros regulares e com o prisma, mais especificamente com o cálculo da sua diagonal e com o cálculo das áreas. Depois teremos alguns exercícios e respostas dos exercícios que serão dados em documentos anexos, ok? Então, um poliedro convexo é dito regular quando todas as faces são regiões poligonais regulares. Por regiões poligonais regulares a gente pode entender os triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos. E congruentes, vocês vão ver falar muito desse termo congruente. A gente pode dizer que eles são virtualmente iguais, tá? E que em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Esses são poliedros regulares. Então nós temos dois exemplos aí, um cubo e um tetraedro, tá? Então, o tetraedro é o nosso primeiro analisado. Nessa figura vocês veem ele à direita montado e à esquerda planificado. O tetraedro apresenta 4 faces triangulares equiláteras. Para quem não lembra o que é um triângulo equilátero, é um triângulo que tem os 3 lados iguais. E aqui nós temos 3 arestas concorrendo em cada vértice. Não no planificado, mas no tetraedro normal. Esse é o octaedro. Ele é o parente do tetraedro porque ele é composto por parecidamente com 2 tetraedros, mas isso nos confunde um pouco. Na verdade, a gente define ele como um poliedro regular de 8 lados iguais, onde as 8 faces são triângulos equiláteros, e a gente tem 4 arestas concorrendo em cada vértice, chegando em cada vértice. A gente tem o hexaedro, que é conhecido como cubo. Então nós temos 6 faces quadradas, e se vocês puderem olhar em cada vértice dele, a gente tem 3 arestas concorrendo ou chegando em cada vértice. A gente tem também o icosaedro, que ele é formado por 20 faces triangulares equiláteras, e se for olhar no exemplo montado ali à direita, a gente pode perceber facilmente que tem 5 arestas chegando em cada vértice. E a gente tem o dodecaedro, fechando os 5 poliedros regulares conhecidos. O dodecaedro é o mais diferente de todos porque cada face é em forma de pentágono. Então são 12 faces pentagonais e 3 arestas concorrendo em cada vértice. Aqui num exemplo, complete a tabela com os nomes, o número de faces, de vértices e de arestas dos poliedros convexos regulares. Coloque também a forma das faces e verifique em cada um aquela relação de Euler que a gente aprendeu na aula anterior. Então aqui como exemplo já tem do tetraedro. Ele tem 4 faces, 4 vértices, 6 arestas, cada uma das faces é triangular. Na relação aqui a gente tem a substituição de cada variável, igual a 2. Então mantém aquela relação de Euler. Preenchendo para os outros poliedros, a gente tem então o hexaedro com 6 faces, o octaedro com 8 faces, o dodecaedro com 12 faces, o icosaedro com 20 faces, o número de vértices que cada um apresenta. Então o tetraedro é o único que tem um número de faces igual ao número de vértices. Todos os outros a gente tem uma relação diferente. O número de arestas de cada um, que foi calculado através dessa equação. A forma das faces de cada um desses poliedros, que a gente já comentou anteriormente. E a verificação aqui que todos eles obedecem àquela relação de Euler, que era aquela equação igual a 2 que nós vimos na primeira semana de aula no tópico 1. Ok? Com isso nós podemos nos inserir, na verdade, no tema de geometria espacial, que seria um dos objetos tridimensionais, né, os nossos poliedros. Então a construção e a definição de um prisma, que é o nosso primeiro poliedro que vai ser estudado neste componente. A gente vai estudar com mais detalhes. O prisma, na verdade, tem que tomar cuidado, que ele pode ter
formatos completamente diferentes, mas a ideia original é mantida, né? Então a gente pega um polígono regular e projeta ele verticalmente, em ângulo ou não, né, para formar o chamado prisma. Mas a condição aqui preponderante é que a figura da base seja exatamente a mesma do topo. Então a definição formal do prisma, ele é definido como objeto formado por dois polígonos regulares idênticos. Nesse caso daqui a gente tem um pentágono, né, cujas bases estejam em planos paralelos. E aí lembrando, ele pode ser reto, como está aparecendo aí, ou ele pode ser angulado, aí a gente chama de oblíquo. Os prismas retos, que é o que a gente mais vai investigar, é quando as arestas laterais são perpendiculares às bases. Para lembrar o que significa isso, quer dizer que forma um ângulo de 90 graus com aquele polígono da base. E ele vai ser oblíquo quando não tiver esse ângulo de 90 graus. Tá? Lembrando também, aqui embaixo, né, que o prisma reto, as faces laterais sempre vão ser retangulares, senão ele não vai ser um prisma reto. Então, prisma reto de base triangular. À esquerda vocês veem o prisma triangular montadinho, bonitinho, reto, né? E à direita vocês estão vendo ele planificado. Então a gente tem as bases, a base de baixo, a base do topo. Tá? A gente tem as faces laterais que são retangulares e a gente tem as arestas laterais. Esse outro caso, a gente tem o prisma reto de base pentagonal, também conhecido como prisma reto pentagonal, simplesmente. Um pentágono embaixo, um pentágono no topo. A planificação dele à direita, verificando que as regiões ou as faces laterais se mantêm como retângulos, por isso que ele é reto. Aqui a gente tem uma aves raras, né? um específico, que ele é o prisma de base retangular. Então ele se chama de paralelepípedo retângulo ou bloco retangular. Então à esquerda a montagem dele, à direita a planificação, também as faces laterais como retângulos. Tá? O cubo também é um prisma reto, tá? Apesar da gente ter classificado ele como hexaedro regular. Mas se vocês lembrarem das aulas anteriores de geometria plana, a gente viu que um quadrado nada mais é do que um caso especial do retângulo, tá? Então ele mesmo assim mantém aquela noção de que as faces laterais são retângulos, ok? Então a gente tem aqui o nosso paralelepípedo, que seria aquele prisma de base retangular, né? A gente tem as dimensões A, B e C. O A está mostrado aí como a maior dimensão, o B e o C nas laterais, tá? Então a gente tem as três dimensões possíveis externas ali do prisma. E a gente tem aquele D, que é a diagonal. A diagonal ele vai de um vértice até o outro. Está bem mostrado ali do ponto B até o ponto H. Tá? E a gente tem o X, que é a diagonal da base. Então é diferente a diagonal do prisma e a diagonal da base. E a gente vai agora aprender a calcular a diagonal do paralelepípedo, porque a diagonal da base vocês já viram no ensino fundamental, a gente já reprisou no ensino médio também, não tem necessidade de ver mais uma vez. Então a diagonal de qualquer prisma, ele é igual a raiz quadrada da soma ao quadrado de cada uma das dimensões dele. Nada melhor do que ver um exemplo para poder ver como isso funciona. Então, quanto mede a diagonal de um paralelepípedo, que é esse objeto que a gente estava investigando até agora, no qual as dimensões são 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Então basta pegar para calcular essa diagonal a raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é a primeira dimensão, mais 6 ao quadrado, que é a segunda dimensão, mais 8 ao quadrado, que é a terceira dimensão. O 10 ao quadrado dá 100, o 6 ao quadrado dá 36, o 8 ao quadrado dá 64. Essa soma dá 200. E eu posso ou tirar a raiz quadrada desse 200 e obter 14,14 centímetros,
ou eu posso fatorar, fazer 2 vezes 100 ali dentro. O 2 não tem uma raiz exata, por isso que ele continua na raiz. O 100, a raiz quadrada é 10, por isso que o 10 sai para fora da raiz. Então é bastante simples, tem a raiz aí para confundir um pouco a gente, mas nada exagerado, né? No prisma a gente pode calcular também as áreas de fora, né, que seria a casca desse prisma. Então a gente tem a superfície lateral, que é formada por todas as faces laterais. E se vocês ouviram e prestaram atenção nas lâminas anteriores, as faces laterais são sempre retangulares, tá? A área lateral então vai ser igual à soma da área de cada um daqueles retângulos que formam o prisma nas laterais. A superfície total, qual é a diferença para a superfície lateral? É que eu tenho as laterais, mas eu também considero a base de baixo e o topo. E a área total vai ser a soma das áreas da base, do topo e a área lateral. Então, nesse exemplo aqui, em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros, que seria aquela altura ali. Vocês veem um prisma hexagonal regular montado à esquerda e planificado à direita só para melhorar a visualização. Na figura a gente tem a aresta lateral, então, que seria o R, com 6 centímetros, e a aresta da base S, com 3 centímetros. Na figura, a gente vê que a área lateral pode ser calculada pela soma da área de 6 retângulos. Como a área de cada retângulo é a multiplicação de uma dimensão pela outra, nesse caso R e S, então a gente multiplica o R pelo S para obter a área de um retângulo e multiplica por 6 para obter a área de todos os 6 retângulos que formam a área lateral. Então a de um retângulo é 6 vezes 3, que dá 18, vezes 6 retângulos dá 108 centímetros quadrados a área lateral. A área da base é um hexágono. A área da base, na verdade, né, é a área da região limitada por esse hexágono regular. E o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Sabendo que a área do triângulo equilátero é calculada pelo lado do triângulo equilátero, que no caso é o mesmo lado do hexágono, que era 3 centímetros, a gente tem a equação da área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área da base vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Lembrando, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O lado do hexágono é 3, desculpa. Então 3 ao quadrado, que dá 9. Vezes esse 6 da frente dá 54. Dividido por 4 não, aí é simplificado, né? O 54 e o 4, como são números pares, eu posso dividir os 2 por 2 e simplificar minha conta. Então 54 dividido por 2 dá 27, o 4 dividido por 2 dá 2. Então a área da base é 27 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, tá? Lembrando, eu tenho duas bases, né? Eu tenho a base e o topo, que são o mesmo formato, a mesma área. Se eu quero calcular a área total, e é o que está me pedindo o exemplo, então eu tenho que considerar 2 vezes essa área da base. A base de baixo e a base de cima, né? O fundo e a tampa, como se diria. Então 2 vezes essa área da base, o 2 que está multiplicando, simplifica com o 2 que está embaixo da divisão, e me sobra 27 vezes raiz de 3 centímetros quadrados para a área das duas bases ao mesmo tempo. Bom, voltando, eu sei que é pesado, mas vamos lá. A área total é o que? É toda a área lateral mais a área das bases. A gente já calculou tudo isso. A área lateral era 108 centímetros quadrados. 2 vezes a área da base era 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Se eu considerar a raiz de 3 como sendo 1,7, eu multiplico pelo 27 e depois eu somo pelo 108. Ou seja, o prisma hexagonal, toda a casca de fora, que a gente chama de área total, resulta em 153,9 centímetros quadrados dessa área. Ok?
Um exemplo B, também ainda com a ideia de prismas. Antes a gente trabalhou no exemplo A com prisma hexagonal, aqui a gente tem o chamado paralelepípedo, tá? Então, uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas de sabão com as medidas da figura abaixo. Desprezando as abas, calcule aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Então está ali a caixa, tem 40 centímetros num sentido, 20 centímetros no outro e 14 no terceiro sentido. Tem um baita no pega-ratão porque as medidas da caixa estão em centímetros e as do exemplo pede em metros quadrados o quanto de papelão vai ser necessário. Então no final a gente precisa prestar atenção nisso, ok? Então a caixa tem a forma do paralelepípedo retângulo, tá? Aquele paralelepípedo que a gente viu na parte teórica, o A, o B e o C, tá? Aparece ele montado e planificado aí. Todo paralelepípedo retângulo vai ter 6 faces. Então, 2 ali com o A e o B, 2 com o A e o C, que estão do lado, e aquelas 2 tampinhas em cima e embaixo que estão aparecendo, que são B por C. Então, o que vai ser a área desse paralelepípedo, tá? Eu vou ter 2 retângulos de cada tipo, como eu mencionei no slide anterior. Um dos retângulos é o A vezes B, que é a área, o outro é o A vezes C, e o terceiro é o B vezes C, tá? Então eu posso usar para calcular a área total a fórmula 2 vezes o AB mais 2 vezes o AC mais 2 vezes o BC, ou eu posso colocar esse 2 ali em evidência para não me atrapalhar durante os outros cálculos. Isso não faz a menor diferença, tá? Lembrando que as medidas eram 40, 20 e 14. Então, pegando a segunda equação, a gente tem ali para a área de cada caixa 2, abre parênteses, 40 vezes 20, que é o A vezes o B, mais 40 vezes 14, que é o A vezes o C, mais 20 vezes 14, que é o B vezes o C. Ou seja, esse 40 vezes 20 dá 800, esse 40 vezes 14 dá 560, e esse 20 vezes 14 dá 280. Eu somo tudo dentro do parênteses, o 800 com 560 com 280, e multiplico pelo 2 de fora. Vai dar 3.280 centímetros quadrados. Lembrem que essas medidas estão em centímetros. Como são 10.000 caixas, a gente tem que multiplicar a área de uma caixa pelas 10.000. Então vai dar 32.800.000 centímetros quadrados que eu tenho que eu preciso de papelão para construir essas 10.000 caixas, tá? Fazendo a conversão de centímetro quadrado para metro quadrado, eu corto ali 4 zeros. Então eu vou ter 3.280 metros quadrados necessários de papelão para poder construir essas 10.000 caixas de sabão. Esse é um exercício bem de vestibular, bem de Enem, então é interessante que a gente se acostume com ele, ok? Então não esqueçam, vocês têm exercícios para fazer. As respostas dos exercícios estão num arquivo separados, os exercícios estão resolvidos passo a passo, tá? Então tá bem explicadinho, bem exemplificado ali para vocês entenderem como é que se resolve esses exercícios, tá? A gente estudou dos prismas, a área principalmente e a diagonal. Então na próxima semana a gente vai trabalhar com o volume de prismas, tá? Sinceramente ele é mais fácil do que o cálculo das áreas, tá? Ele é bem mais direto. Mas então a gente se vê na terceira semana, na próxima semana, né? Qualquer coisa não esqueçam de me mandar um e-mail ou de registrar, principalmente é mais interessante até que vocês registrem nos fóruns de cada semana as dúvidas de vocês. Eu vou responder essas dúvidas nas terças e nas quintas-feiras. Um grande abraço, saudade de vocês e a gente se fala na próxima semana no próximo tópico.